O povo pediu, muitos comentários surgiram por aí, até tava no Trend Topics do Twitter lá, Copa do Mundo e o podcast Olha o que eu aprendi. E nós voltamos agora com força, tava até conversando com a produção. Faz quanto tempo que a gente não grava? Faz 1 ano que a gente não posta um podcast aqui. Por isso que nós voltamos, porque nós temos 2 convidados hoje que são incríveis. Nós vamos falar muito sobre empreendedorismo, marketing e como fazer alguma coisa dar certo, porque parece às vezes que é mágica. A gente vê uma empresa surgir, milhões de seguidores e milhões de faturamento, porque eles são milionários que estão aqui hoje. Aí a gente fala, caraca, mas como que se faz isso? E é o que nós vamos aprender neste episódio. Eu sou o Ricardo Branco, mentor de oratória, criatividade, vendas também, para você que precisa se comunicar cada vez melhor. Você pode ter o meu serviço, você pode também entrar no meu clube da MLS, projeto com Flávio Augusto, Jorge J e Caio Carneiro, que é o Ex-Yellow Club. E neste episódio de hoje, então, quero apresentar essas 2 lendas, os maravilhosos aí. Renanzito, como é que Fala, você tá? Tudo bem? Prazer. Como é que está, senhor Carneiro? É porque eu lembrei do Caio Carneiro. É. Vocês são sócios Somos ou não? sócios. São sócios de vários projetos? Irmãos. Irmão demais. Pô, feliz de ter vocês aqui, viu? Devemos ter alguma ligação. Tomara que sim, né? Pra ele. Ele vai comentar lá em São Paulo. Nossa, tem um cara, um primo meu lá, hein? E aí, tão bem? Felizes? Tá aqui? Valeu, Joia, muito feliz. prazer estar Cara. aqui. Vocês estão participando da volta do podcast. Exatamente. Muito obrigado por essa oportunidade aí. Vamos Bom lá. demais, pô. Vamos nessa troca aí junto. É a primeira vez que vocês participam de podcast? Primeira vez. Então, seja especial então, né? Vamos ver como é que vai ser. Especialzíssimo, é. Não, vocês são geniais, já vi muito sobre vocês Vamos já. nessa. Inclusive aqui no estúdio vocês chegaram, tinha um produto de vocês aqui já na tela. Exatamente. Que Ou coincidência, hein? Tá vendo? O mundo é pequeno demais. Produto. verdade, cara. Ou o bem- mundo é pequeno ou vocês são grandes demais também. Ah, Ou ó o ambos. Marcos aí. Ó, me contrata, Marcos. Lá do nosso início, um quadro, a gente chegou bem do nosso É. início ali da empresa, bem legal. Bom demais. Ó, aproveitando aí pra vocês se apresentarem pra galera. Já se apresenta, Renan. Fala Vamos quem lá. que você é. Fala um pouco também da empresa, da Gol Quadros ali, Vamos pra lá. galera conhecer. Vamos lá. Bom, eu me chamo Renan, né? Sou CEO ali da Gol Quadros. Gol Quadros hoje é um dos maiores e-commerce ali de espelhos e quadros decorativos, principalmente. Ah, espelhos também? Espelhos, mas o nosso forte ainda são os quadros, quadros, né? Somos um dos maiores e-commerces aí do Brasil hoje, graças a Deus. A empresa tem 8 anos, né? Então foi uma longa trajetória, mas parece que foi muito rápido, né? Parece que a gente começou ontem, mas já faz 8 anos, né? Em agosto desse ano vai fazer 8 anos. E assim, graças a Deus, com muito trabalho, muitos problemas também, muitos perrengues, mas muito aprendizado também. A gente segue nessa história aí junto com o meu parceiro aqui. Boa. E vocês já eram amigos antes? Já. Já. A gente tem uma amizade aí de uns 15 anos aí, mais ou menos, né? Por aí, né? Por aí. É bastante, Tá hein? por aí. É uma empresa que deu certo também essa amizade, porque a amizade também Exatamente. É. não é fácil. E o bom é que a gente virou sócio e a gente segue amigo, né? Porque às vezes o cara é amigo, vira sócio e treta, né? Já acabou na hora ali. Não, 8 não. anos já passou o teste. Já acho, passou. A gente Boa. segue amigo e tá tudo certo. né? E torce pra que time, só pra gente avaliar? O Corinthians, né, cara? Ok, então bem-vindo então, Corinthians, oficialmente, né? tá bom? Você que está assistindo esse podcast torce pra qualquer outro time Sim. que não seja o Corinthians, pode ficar, porque eu preciso do seu like, já dá o like, inclusive. Não sai, não. Mas saiba que desconfiamos de você. Ah, eu sou palmeirense. Você é palmeirense? Não. É o quê? Eu prefiro não falar. É? Prefiro não Então, se eu já sei o pronunciar. que é. Já. São Paulino, Não, né? deve ser assim, Eu larguei mão de ver jogo. Ou São cara. Paulo ou Santos deve ser, Não, né? Eu larguei Exato, mão São de ver Paulino. jogo. Eu não torço pra ninguém, mano. Tirando essa péssima escolha aí que tu fez, assim, quem que é o senhor? Se apresente pra galera. Cara, na verdade eu vim pra cá, pra Rio Preto em 2012, mais ou menos. E, enfim, minha família é toda de Votuporanga ali. Mas eu sou formado em arquitetura, né? Arquitetura? E aí caí nessa parte de criação, design. Desde moleque eu comecei a mexer com Photoshop ali enquanto fazia faculdade mesmo. Aí eu fiquei transitando ali na questão de música, que também toca, e na questão de design. E fiquei ali, né? Brincando e nunca ganhei dinheiro com nada. Essa que é a verdade. Mas aí, nesse período que eu conheci o Renan, a gente montou a GoQuadros. Na verdade, foi um projetinho que já estava no início ali, que eu trabalhava no escritório de arquitetura. Porque assim, cara, eu me formei em arquitetura, mas nunca exerci. E aí caiu na minha cabeça, eu falei assim, não, eu preciso fazer valer a faculdade que eu fiz, né? E aí eu fui procurar um escritório, caí nesse escritório. E aí de brincadeira ali eu fiz um quadrinho pra mim. Alguns amigos eu postei, viram, gostaram. E aí eu fui fazendo, a arquiteta do escritório gostou. E quis fazer alguns quadros para alguns projetos dela.
E ali eu acho que caiu a ideia, assim, de Nasceu, ver né? que aquilo ali tinha um lucro. Uhum. E aí eu comecei a fazer um site sozinho, ainda o Renan não estava comigo, aí a gente começou a trabalhar junto, a gente montou Uma agência de agência marketing digital, por assim dizer. Ali em 2018, né? Tava bem no start, assim, dessa Sim. questão de marketing digital, de vendas online, afiliados, etc, legal. né? A gente fez um curso, né? Exato. Com quem Com foi? um baianinho. Enfim, nem lembro. Ele já saiu do mercado, Cara, já sumiu do mercado. Enfim, né? nós só se ferramos, né? É. Mas a gente tava com essa ideia de pegar empresas, fazer criativos, impulsionar, aquela coisa toda. Mas não deu certo. E aí a questão dos quadros, eu tinha mandado fazer um site, já tava acho que 1 ano rodando e não saía esse site. E aí o Renan chegou e falou, o que você acha da gente mexer com esses quadros aí? O que você me fala? Eu falei, vambora, vamos testar. olhar como é que tá. Exato. E aí até a gente foi na empresa, olhou toda a estrutura e, cara, assim, pro site em si, a estrutura de cadastro era complicadíssimo. A gente fez até umas contas que se a gente fosse cadastrar todos os quadros que a gente queria no site, a gente ia demorar mais de ano, né? A gente já tá até hoje cadastrando. Até hoje cadastrando. Então, assim, a gente ia entrar numa corrida de Ferrari com Fusquinha, né? Então, Aí a gente basicamente remodelou jogou todo o fora site e tudo. começamos. Que legal. e começamos de novo, né? Pô, muito massa esse início, assim. E até aqui, o nosso podcast, Olha o que eu aprendi, é muito voltado para entrevistar o repertório das pessoas. Perfeito. E eu quero entender de vocês desse repertório de como que nasce o empreendedor. Sim, Porque vocês já tinham isso aí na cabeça. Vocês sempre foram assim, sim. ou isso surgiu depois de mais velho, assim, de adulto, por exemplo. Porque parece que já tinham a cabeça já para criar Gol Quadros pronta, mas sempre foi isso ou não? Não, eu vou falar do meu caso, né? Eu vou falar do meu caso. O meu caso, assim, eu comecei em 2018. Em 2018 eu tinha 26 anos, né? 26 anos. Até ali eu tinha sabe aquela pequena vontade de ter um negócio próprio, mas nada, assim, sem noção de absolutamente nada, né? E o que me fez ter esse start, assim, né? Sendo bem honesto, né? Foi a necessidade. Eu ia casar em 2018, né? Na verdade, eu casei em 2018, né? Final de 2018. E simplesmente aquela necessidade, cara, preciso ganhar mais, que agora eu vou ter uma família, preciso fazer alguma coisa, etc, né? E na época, como eu já disse, né? Na época eu comecei a estudar um pouco sobre marketing digital e etc, né? E, enfim, então foi por uma pura necessidade, né? Então, não tenho aquela história de que, tipo, pô, de criança vendia bala já na escola, já vendia... Não, eu não tinha nada disso, mas eu sinto que, assim, essa necessidade fez eu mudar, assim, 100% a minha cabeça. Tanto que em 2018, né, eu saí do meu emprego, né, e ali eu falei, cara, nunca mais eu assino minha carteira, agora eu vou trabalhar para mim. E, assim, mesmo que se não der certo, na época, a questão dos quadros, né, eu já imaginava que eu ia tentar talvez uma outra coisa, mas parece que depois que você vê essa questão de ter o seu próprio negócio, de empreender, você não consegue mais dar o passo para trás, sabe? De talvez voltar a ter um trabalho normal, assim, no meu caso foi assim, pelo menos, né? Mas e a tua família te apoiava? A tua noiva na época? Porque às vezes é loucura, às vezes as pessoas chamam a gente de maluco, né? Sim. Como assim tu vai sair do emprego e vai empreender do nada? Sim, Tá sim. doido? Cara, a minha família, ela sempre veio muito junto comigo, né? Sim. Meus pais, por mais que eles não entendiam, Tanto que, assim, quando eu comecei o negócio de quadro, meu sogro, né, minha sogra, minha mãe e meu pai, eles ficavam muito preocupados, né? Tipo assim, pô, e ainda mais o nosso ramo, que é um ramo que, assim, hoje falando e vendo a nossa fábrica, a estrutura, a gente vê que é um mercado que tem muita demanda, né? Só que na época falar de quadro, pô, vender quadro, mas, tipo, isso aí vende, né? Tipo, tem alguma demanda para isso, né? Então, assim, meus pais, meu sogro e minha sogra ficaram muito preocupados na época, né? De, tipo assim, de realmente não virar nada. Então, de tempos em tempos, assim, até eu ouvi algumas frases, não só deles, né? Mas até de outras pessoas, né? E aí, não vai arrumar um emprego, não? Vai ficar... Vai trabalhar não, pô? Vai ficar nessa aí dos quadros mesmo e tal? Então, assim... Loucura. Loucura. Então, assim, eu nunca tive, assim, uma questão dos meus pais não apoiarem, né? Mas também eu sentia o medo deles. Mas é um medo que, assim, hoje a gente entende, né? Que porque os pais... ama, se preocupa. Exato. Né? Os pais amam a gente e eles querem ver o nosso melhor, né? Sim. E, às vezes, eles olhando de fora, e principalmente sem ter nenhum conhecimento, né? Sobre o ramo ali, sobre o nosso nicho, eles ficavam, de fato, muito preocupados, né? Mas eu acho que, assim, eu sempre tive
ali a partir dos 26 anos, eu tinha uma certeza muito grande, assim, das coisas, sabe? Então, claro, né? A gente fez muita coisa errada, podia ter dado muita coisa errada, né? Mas eu tinha um caminho e que dentro de mim, assim, eu tinha bastante certeza que ia dar certo, sabe? Então, com base, claro, em alguns dados, em algumas coisas do mercado que eu já via, eu falava, cara, é só eu por esse caminho aqui que eu acho que vai dar bom, sabe? Bom. E o senhor já era um empreendedorzinho também no começo? Vendia bala na escola? Cara, Ou não? jamais. Nada, jamais, nada. Não era tua nada. praia mesmo? Eu acredito que a mentalidade do empreendedor ou do que você se torna, assim, no caminho da vida, igual o Renan falou, ou ela vem com a dificuldade ou necessidade, e aí você precisa se transformar para sair daquele ambiente que te faz mal, e fala assim, não quero viver aqui, eu preciso fazer alguma coisa que me tire daqui, né? Ou você cresce, de repente, num lar como eu, tranquilo. Eu tinha uma família, assim, que não me cobrava nada. E olha que engraçado, o seu pai nem é empreendedor, né? Não. O meu pai já é, né? Mas nunca tive esse incentivo dentro de casa. Tipo assim, vai empreender. Não. Ao contrário. Minha mãe sempre falava assim, vai estudar, vai prestar um concurso, vai trabalhar, vai arrumar um emprego. Tanto que eu fiz faculdade e depois eu fui trabalhar no Facchini. Fui trabalhar no setor de logomarca ali do Facchini, lá em Votuporanga. E aí, como meu pai veio pra cá, em meados ali de 2013, aí eu vim junto, eu pedi transferência pro Facchini de cá. E aí eu caí no setor de PCP, eu fazia contagem de peça, assim, nada a ver, cara. Tava pirando já, não tinha nada a ver comigo. Mas eu não tinha essa coisa de empreendedor, até porque, assim, você cresce numa situação em que tudo dá certo. Tipo assim, você tem tudo dos pais, a gente não é rico, a gente só tinha uma vida tranquila, né? Então, acho que eu cresci muito sossegado, né? E uma das coisas que a gente teve desavenças na minha sociedade com o Renan foi isso, porque o Renan é um cara esquentado pra frente e eu sou muito sossegado. Mas se eu fosse esquentado também, talvez não teria dado certo. Não era gol quadro, era tchau quadro. Exato. Já. Vai quadro. Vai quadro. Exatamente. Então, acho que eu cresci nesse marasmo, tranquilo, né? E não percebi a urgência das coisas. Até porque, assim, a hora que a gente montou o negócio, o Renan é um pouco mais novo que eu, então eu já precisava dessa urgência muito mais do que ele, se fosse ver, né? Mas eu acho que foi essa questão. Eu acho que eu precisava do Renan na época, e ele precisava de mim como uma pessoa que executasse toda a parte artística da coisa, né? E ele com a mente mais virada para a estratégia e o financeiro, que era o que eu não... Eu acho que todo cara que é artista, ou que toca, ou que pinta, ou que desenha, eu acho que acaba faltando no decorrer da jornada dele ali, de repente direcionar mais para estratégia, para como você realmente executa e ganha faz dinheiro com aquilo, né? Existe a brincadeira que artista é tudo folgado, né? Mas eu acho que é um pouco da vibe, sabe? Entendi. Eu acho que a vibe do Renan juntou, acho que trouxe combustível para coisa, que foi quando a gente juntou ali, ele comprou a sociedade, né? Eu tinha gastado pouca coisa, ele entrou com um dinheirinho ali também, dividimos a sociedade, entramos no negócio, fizemos acontecer. E acho que foi a partir daí que... mas eu acho que eu demorei um pouco para acordar essa questão do empreendedorismo, assim. Eu acho que justamente pelo que eu falei, muito da família veio, arruma emprego, presta concurso, aí você cresce com aquilo na mente, você, trabalhar para os outros, é isso que eu vou fazer. Sim. É mais seguro, né? E no Brasil, a gente sabe que empreendedorismo não é fácil, então a gente acaba optando, a maioria opta pelo mais fácil, né? Pelo caminho mais... Que é muito mais difícil também, né? Porque, você ser CLT no Brasil também... Hoje em dia tá tudo difícil. É um desafio também, Não, né? não tá tão fácil assim. E essa mente de artista, como que ela te ajudou a empreender? O que tem da arte que tu colocou pro empreendedorismo, imaginando que as pessoas que estão agora assistindo pensam, poxa, eu quero empreender mais, ou quero começar. Como é que a mente do artista, do cara que desenha, que entende a arte ali no estado puro,
Como é que isso te ajudou? O que tem de bom aí? Cara, eu acho que assim, a gente estava até conversando antes do podcast começar, que o Renan fez o marketing, ele brincou, né? Usei pra nada. Não usei pra nada. E aí eu fiz Marketing arquitetura. da vida. Foi melhor. A minha mãe fala assim, arquitetinho de merda, você fez arquitetura, mas não serviu pra nada, né? Cara, mas eu acho que tudo que você pega são registros, é uma bagagem que você traz e que te ajuda em alguma coisa. Então, assim, a arquitetura me trouxe um feeling, um feeling acho que para olhar, sabe? Olhar o que é legal, o que é bom, o que é bonito. Tanto que quando a gente entrou no Mercado Livre, a gente começou a trabalhar o site, mas Lá no comecinho, lá né? no comecinho Era mais marketplace. foi pro marketplace para dar vir mais rápido aí a remuneração, né? Então, acho que me ajudou nessa questão de ver a coisa diferente, de trazer um produto diferenciado, mais agregado, assim, na questão de beleza. Eu acho que foi o diferencial aí. Eu trouxe esse olhar, essa sensibilidade da arquitetura, me fez trazer projetos artísticos de uma maneira um pouco diferente. Eu acho que fez com que a gente crescesse rápido, tivesse um diferencial, porque já tinham vários players que vendiam no Mercado Livre, e a gente trouxe uma pegada diferente. E teve toda uma estratégia também da parte do Renan, que ele trazia a questão estratégica e eu trazia como isso ia funcionar dentro do artisticamente falando, né? Então, acho que é meio isso, cara. Foi essa sensibilidade que eu tirei lá da arquitetura. Claro, a gente tem alguma coisa dentro da gente que já nasce. A gente já nasce com isso, né? Com um certo feeling, assim. E eu acho que a Go Quadros hoje tem muito isso. A gente lança muitos produtos que vendem bastante, muitas artes que vendem bastante. E lá no começo eu acho que era legal, mas acho que hoje tá, assim, você evolui de acordo com o passar dos anos, né? Só em cima do que o Igor falou aí ainda, né, de como o artista pode usar isso, né? Eu acho que em cima do que o Igor falou, eu acho que a arte ajuda ele a ter um bom olhar sobre tudo, na verdade, assim, sabe? Então, o Igor é um cara com extremo bom gosto, né? Então, assim, por isso que talvez a gente começou... Te escolheu, imagina? Por isso que ele me escolheu. Eu ia falar isso, mas tinha que fechar, né? Ele é um cara com extremo bom gosto, né? Então, assim, esse com certeza é um dos motivos da gente ter crescido tão assim, né? Na época, em 2018, muito rápido, e assim, a gente segue crescendo hoje, né? E assim, é usar esse olhar com extremo bom gosto para tudo, né? Então, você vê que assim, né? Claro, né? Vou falar um pouco da nossa empresa, né? Que não tem muito como fugir um pouco, né? Mas hoje os nossos vídeos, os nossos criativos, nossas campanhas, as nossas publicidades, você vê que tem um olhar um pouco melhor do que os dos nossos concorrentes, né? Do que a grande maioria dos nossos concorrentes, né? Que é esse olhar um pouco mais de bom gosto, de olhar no detalhe as coisas, sabe? Enfim, coisas que talvez pessoas que não têm esse senso do Igor, assim, né, de arte, de criativo, de ser essa pessoa criativa, talvez deixa passar, né? Mas como ele tem esse olhar mais crítico, né? Isso... num todo para o negócio é bom, porque todo o negócio fica com aquela capa um pouco mais bem feita, por assim dizer, sabe? E eu acho que tudo isso, cara, só complementando o que o Renan trouxe, é um conglomerado de coisas que você traz na bagagem, assim, porque eu fiz muitas coisas na parte de arte, assim, desde cartão de visita, flyers, cara, eu lembro que tinha uns vendedores que um cara que eu trabalhava, ele mandava os caras lá pra Bahia, pro Nordeste, eles traziam pilhas de pedidos de cartão de visita. Então eu pegava aquelas fotos, cara, e na época não tinha IA, era Photoshop na unha mesmo. CorelDRAW, né? às vezes ali, né? Mano? CorelDRAW. IAF, nem sonhar. Tirar poste da frente, tirar fio, tirar... Nossa, eu ia tudo no carimbinho ali, ia fazendo aquele regaço. Então, cara, eu acho que você acha, às vezes, que uma coisa é tão tonta que você tá fazendo, mas aquilo te dá um olhar, cara, você vai treinando o seu olhar. Tudo né? é uma bagagem, Eu né? entrei no escritório de arquitetura que eu trabalhei alguns anos também como pós-produtor de imagem e vídeo. Então, eu trabalhava com imagens de arquitetura, então é outro tipo de feeling, né? Iluminação, enfim. Até a música, cara, te traz muita sensibilidade. Então, eu acho que a junção de tudo isso faz com que
não pode se dizer que é uma coisa só, eu nasci com isso, não, mas eu acho que é o treinamento Uma de construção uma... ali. É. Eu falo muito para os meus alunos, tem uma frase que eu uso bastante, que é: tudo é aula para o olho treinado. Perfeito. Que é a questão do repertório. Se tu tiver o olhar treinado, tu aprende com qualquer coisa. Tá na Exato. fila do mercado, aprende. Tá no posto de combustível, Exato. tá em qualquer lugar. É. Não precisa ser só num curso. Uhum. E aí, disso que vocês estão me dizendo, eu entendo então que se o empreendedor, o vendedor ali, por exemplo, ele tiver esse olhar treinado pro detalhe, Uhum. ele consegue vender melhor e empreender melhor, porque a maioria faz a mesma coisa. Exato. Mas se ele treinar, ele enxerga a arte, por exemplo, no que ele faz, Uhum. dá pra ele se destacar. É mais ou menos isso? Vocês Exato. entendem? Exatamente. E esse olhar treinado, eu sou muito dessa ideia também, né? Eu tento aprender com todo mundo e a todo tempo. Uhum. Então, a todo tempo eu tô meio ligado, assim, sabe? Por exemplo, a gente já teve algumas ocasiões para mim que foram muito marcantes, né? Por exemplo, quando a gente estava começando, né? Ainda não tinha os nossos processos muito estbem definidos, etc, né? E aí um amigo nosso de uma outra cidade chamou a gente para ir lá na fábrica dele ver. Ele estava num nicho semelhante ao nosso, né? Cara, eu cheguei na fábrica dele, sabe quando a tua mente faz assim, ó, pum. Então, tipo assim, dali, minha cabeça expandiu muito, assim, sabe? Mas por quê? Porque eu tava pronto já pra isso também, sabe? De, tipo assim, eu quero chegar lá, eu quero aprender. De detalhes até de, cara, como ele guarda as matérias-primas, até de como ele monta, até de como ele gera uma nota fiscal, até de como ele imprime essa nota fiscal. Então, assim, mas por quê? Porque se eu vou lá com talvez uma mentalidade só dar uma olhada na fábrica e vou meio dormindo, eu volto mais ou menos do mesmo jeito que eu fui, né? Agora, como a gente foi, né, com uma mentalidade muito de aprender, e que essa mentalidade até hoje a gente é assim, né? Então, todo lugar, mesmo o cara sendo maior ou o cara sendo menor do que a gente sempre tem algo que a gente pode aprender, né? Então, dessas ocasiões, a gente sempre tira insights, assim, muito bons que a gente usa para a fábrica, usa para o negócio, usa para o site, enfim. Eu acho que essa parte de detalhe, ela entra em tudo, né? A gente, por exemplo, começamos... Todo mês a gente faz uma campanha diferente lá dentro da empresa para renovar, por assim dizer, né? Trazer uma comunicação diferente. A gente fazia, acho que uma por mês antigamente, né? Aí a gente passou a fazer, digamos que aí, mais de uma às vezes por mês, e hoje não tem como a gente fazer menos que duas por mês, né? A gente sempre tá aí, no mínimo duas, vai. Uma campanha de início, uma do meio ali, e às vezes correndo outra por fora, porque a gente entende que esses detalhes de você sempre estar preocupado, olhando os números toda vez, todo dia ali, inclusive a gente hoje olha os números todos os dias, né? Antigamente a gente fazia isso semanalmente ou até mensalmente, e todo dia olhando, e caiu um dia, caiu mais um dia ali, a venda não tá legal, vamos olhar, vamos reestruturar, vamos fazer outra campanha. Então, o tempo todo a gente está olhando os detalhes, né? E eu acho que é isso que também diferencia a GoQuadros hoje. Além da parte artística, a gente é muito preocupado com não deixar a peteca cair, por assim dizer, né? Uma vez eu vi uma frase, há muito tempo eu vi essa frase, e aí eu vi ela de novo há pouco tempo, que era: me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostro um milionário. Aí a gente pode trazer isso para nós aqui, isso também, claro, mas também no sentido de pega um vendedor, talvez, que pensa como um artista, pega um empreendedor que pensa como um artista, que se dedica como um artista em enxergar os detalhes, e talvez a gente encontre uma pessoa bem-sucedida. Não fala milionário, mas bem-sucedido. Sim. É esse detalhezinho, esse olhar, assim, que talvez a galera que esteja em casa assistindo ali, de será que eu vou empreender ou será que eu continuo empreendendo? Porque às vezes já está, mas está com dificuldade. Se ela, então, treinar esse olhar para o detalhe e fazer o básico muito bem feito, e depois avançar, ela consegue se destacar bem no mercado hoje. Em cima disso, né? O empreendedor é mais ou menos isso que você falou, né? É achar que, assim, o cara vai abrir uma empresa e que vai dar certo, ou porque, sei lá, enfim. O empreendedor, ele é um cara que ele sempre tem que se manter estudando, cara. Tipo assim, da mesma forma que o médico, quase. O médico, às vezes ele se forma, mas ele continua, né? Porque, assim, nós já passamos por diversas fases da empresa, né? Então, desde o início, começou a crescer, ficou maior.
Então, assim, cada fase da empresa você enfrenta outros desafios, né? O que a gente enfrentava 3 anos atrás já não é a mesma coisa, o que a gente está enfrentando agora, muito provavelmente daqui a um ano a gente não vai estar enfrentando mais. Então, assim, para a coisa seguir crescendo e tudo mais, escalando, você tem que se manter estudando mesmo, né? É um erro pensar de que, vamos supor, né? E eu acho que isso era uma cultura muito antiga, talvez, né? O cara que trabalha com vendas achar que só o dom natural já é suficiente, né? Ah, eu sou bom de papo, então tá tudo certo. Então, eu acho que é o mesmo caso nosso, né? Que hoje a gente tem uma empresa, né? Achar que, cara, o negócio já é bom, o negócio já tá validado, então agora é deixar o... Não. Cara, cada momento da empresa é um desafio diferente, você tem que se manter andando. Cara, quem para, geralmente tende a começar a voltar para trás um pouquinho, Acha né? que tá tudo bem, mas nunca tá parado, tá sempre caindo. Exatamente. Porque o mercado tá... Porque quem não cresce tá morrendo, né? Tem uma frase assim também, que eu esqueci de quem, né? Mas quem não tá crescendo... É nossa agora. Geralmente... Quem não tá crescendo, geralmente tá morrendo, né? Então, é isso, é se manter sempre em constante evolução também. E aí ser muito curioso também. Extremamente, Olhando pra gente que começou um negócio meio sem entender nada, em cima do que o Renan fala aí de a gente tem que sempre estar estudando, né? Eu acho que a maioria das pessoas cometem o erro de repente abrir um negócio ou querer fazer um negócio e achar que vai dar certo, porque entende do negócio em si, né? Entende do negócio, mas eu acho que para fazer valer você precisa entender de negócio, não do seu negócio só, né? Exatamente. Então, acho que a gente começou ali batendo muita cabeça, porque a gente, de certa forma, ainda estava muito cru, né? E o perigo de você começar um negócio assim é o que acontece no Brasil. As 10 empresas que abrem, acho que 7 quebra, 7 quebra, né? Fecha até 2 anos. 2 anos, né? Então, mas eu acho que a gente ainda tinha um respaldo ali. A gente tinha outro trabalho. A gente trabalhou de Uber, cara. Durante esse período? Quando a gente começou a Gol Quadros, era meio período de Uber, meio período Gol Quadros. Então não era só um negócio, né? Quando a gente sentiu que o negócio pegou uma atração, aí a gente... Sim. Parou. Vamos pegar só aqui, então. Sim. Mas é isso que o Igor falou, acho bem interessante. Às vezes o cara tem uma... Por exemplo, a gente não era do ramo de quadros, né? A gente não sabia absolutamente nada sobre quadros, né? Só que não era uma coisa que deixava a gente com medo também, porque a gente sabia que saber de quadros é só uma das coisas que a gente precisa, né? A gente precisa saber sobre e-commerce, sobre marketplace, sobre fiscal, sobre gestão, sobre pessoas, RH, enfim. Então tem uma gama de coisas que a gente precisa saber, não só sobre quadros, né? Claro que conforme o tempo foi passando, a gente foi aprendendo sobre quadros, né? Hoje a gente pode dizer que a gente manja, né? Mas acredito que tem gente que manja muito mais do que a gente sobre quadros, mas talvez não tão ali do nosso tamanho, porque nós temos uma gama de outras expertise que a gente foi se aprofundando com o tempo também, né? Que juntando todas essas coisas, aí gera, assim... Entendi. Então, por exemplo, a pessoa que faz uma empadinha, a melhor empadinha do mundo, não necessariamente ela vai ser muito rica com a empadinha. Exatamente. É isso? Eu acho assim, todo negócio você vai começar... O Renan falou um negócio que lembrou minha mãe também no começo. Quando eu falei que a gente ia montar um negócio de quadros, ela falou assim, quadros? Quem que compra quadros, cara? Então o que acontece é que, às vezes, as pessoas que estão perto de você, as pessoas que te amam, muitas vezes vão dar a opinião delas com a lente de mundo delas, né? E não necessariamente é o que é mesmo. Então, assim, às vezes você vai olhar e vai falar, pô, será que realmente eu devo vender quadro? Se eu tivesse parado para pensar. Mas tudo na vida a gente entende que existe um problema em tudo. Você pode resolver esses problemas, né? Eu acho que você ter em mente de que se o problema não existe, arruma um jeito de trazer uma história, um jeito de contar aquilo de que a pessoa entenda, realmente eu tenho um problema aqui. E a gente tenta trazer isso pro nosso negócio, de tipo assim, às vezes, beleza, o quadro é uma coisa essencial dentro de casa? Não é. Mas é o meu produto, o que eu faço para vender? Então eu associo a falta de conforto, a falta de beleza como um problema. Então quem quer ter um ambiente mais aconchegante, mais confortável, precisa de um quadro. Então, acho que tudo é uma questão de narrativa.
né? De como você trabalha seu produto, de como você vende o seu produto. E eu acho que as pessoas vão comprar a sua ideia se isso for bem feito, que eu acho que é o que acontece com a gente, assim. Isso foi desde o começo, assim, as pessoas entendiam esse valor, ou vocês foram entendendo esse valor ao longo do tempo? Não, acho que foi muito mais um movimento nosso mesmo. Vocês foram se dando ao valor, vamos dizer assim. Exato, A gente começou até o nosso negócio, explicando bem de forma Uhum. resumida, né? A gente começou como um low ticket assim mesmo, tipo, vendendo produtos bem em conta e etc, né? Marketplace, etc. E aos poucos a gente foi vendo que, não que tem algum problema em a gente vender esses produtos low ticket, né? Só que a gente foi vendo que a gente conseguia talvez entregar uma qualidade superior por um custo um pouco acima, né? Então foi isso que a gente começou a fazer. Só que quando você pensa em vender um item um pouquinho mais caro, não é só aquilo, né? Não é só o item. Você tem que fazer certos movimentos em volta daquele item, né? Que fazem com que as pessoas enxerguem aquilo também, né? Né? Então assim, não é então agora eu vou entregar o melhor quadro do planeta. Não, mas se as pessoas não verem isso também, não adianta nada, né? Então as pessoas precisam enxergar isso. E como que elas enxergam? Fazendo vários movimentos em volta do produto, como o marketing, como a nossa divulgação, como o nosso próprio site. O nosso próprio site, a gente é muito atento a questões, tipo assim, cara, o formato do botão, o formato da foto, a fonte das letras, as cores, a tipografia. Então, assim, tudo isso traz um ar a mais pro nosso item, né? Que é o que a gente busca hoje. Boa. Mas não foi algo automático, não. E é engraçado que você começa o negócio, você acha que a gente começou o negócio com um quadro, é só um quadro. Mas, cara, até hoje a gente tá montando o negócio, expandindo o braço desse negócio, com possibilidades que a gente não imaginava que dava para fazer. Então a gente conseguiu fazer do nosso produto não um quadro só, um produto só, mas hoje a gente tem várias ramificações, né? Você consegue vender quadros de todos os tipos, com diferentes tipos de moldura, material, e o que Renan falou, de toda a experiência do cliente, né? De visual, Pô, então assim, às vezes a gente começa um negócio achando que é só aquilo, e aí no decorrer do tempo você vai vendo que dá pra fazer tanta coisa, entregar de tanto jeito, cara. Sim. E tipo assim, mesmo que for uma empadinha só, cara, se o cara fizer bem feito, não tem como dar errado. Eu acho que o segredo é você fazer aquilo com amor e bem feito, que eu acho que é como a gente faz, se preocupando todo dia com o negócio, né? Eu até falo muito uma frase que é, por exemplo, quem só de quadros entende, nem de quadros entende. Perfeito. Quem só de imóveis entende, nem de imóveis entende. Quem só de empadia entende, nem de empadia entende. Então é muito assim, eu sei fazer a melhor empadia, um quadro bom, só que é entregar isso também de um jeito que a pessoa até consiga indicar depois, porque ela vai começar a replicar. Exatamente. Então se eu chegar aqui e olhar, nossa, que quadro bonito, aí o Fábio vai comentar, comprei lá na Gol Quadros, no site, fui lá buscar, entrega rápido. Então isso, fazer um bom serviço vai fazer com que as pessoas te vendam por aí e melhora muito o custo do cliente lá, o CAC que fala. Sim. Vocês devem passar muito por isso, de indicação, de pessoas que compram porque outros comentaram também. Em cima disso que você falou, né, e um pouco do Igor também, né, de a gente entregar o cara hoje em 2026, né, ele tá muito diferente daquele comprador de 2018, que foi quando a gente começou, né. Hoje, os nossos clientes são muito, muito mais exigentes, né, em questão de, assim, a gente precisa entregar aquela experiência de compra de uma forma muito melhor do que a gente entregava há 8 anos atrás. Quer queira, quer não, o mercado como um todo tá ficando um mercado mais, vou usar a palavra chato, né? Tá todo mundo manjando mais, tá todo mundo mais online já, né? Então hoje a gente precisa, que nem você falou, né? Eu preciso ter a melhor empadinha, mas se eu tiver a melhor empadinha e também não entregar uma experiência de compra como um todo muito boa também, não vira muita coisa, né? Às vezes nem a melhor empadinha, né? Mas a experiência de... Que o pessoal fala, não é o melhor que vem, só mais conhecido. Muitos usam o exemplo ali, talvez... Você vai comprar hoje um lanche, né? O melhor lanche aqui de Rio Preto. Burguerita Lanches, boa. Aproveitando aqui, sim, seja. Não foi ensaiado, hein? Não foi ensaiado. Muito obrigado. Tô esperando, faz 3 horas que eu tô aqui. Burguerita Lanches, nosso patrocinador oficial aqui do nosso podcast. Na descrição está o link do WhatsApp também, Instagram. Você pode chamar, tanto pelo WhatsApp e Instagram, você pode chamar o Thiago, que é o dono do Burguerita Lanches. Você vai do jeito que você quiser, vai no iFood, vai em qualquer aplicativo.
que eles estão em todos. Porque quem é bom está em todos os lugares ali, porque a visibilidade é muito grande. E o Burguerita Lanche tem um lanche gourmet, um trailer ali perto do Mufato Gourmet. Gourmet não, Mufato da JK. JK. Ah. O Gourmet aqui no centro, né? Sim. Aham. Ali no Mufato da JK, do ladinho, tem lá Burguerita Lanches, um trailer de lanches gourmet. É laranja, é fácil de achar. Vou passar lá. Aí você fala assim, pô, Ricardo, passei sem querer e não consegui parar. Relaxa, Tem, dá a tem volta, tem cupom do de outro lado. desconto lá? Richard White, que é Ricardo Branco, que eu sou gringo, né? Desculpa aí se vocês não Beleza. têm, né? Então vai lá. Ah, passei sem querer. No outro lado tem também. Então você pode atravessar a rua e ir lá do outro lado. Ah, Legal. esqueci. Faz Coisa a curva linda. e tem lá. Top. Burguerita Lanche, Maravilha. obrigado por estar aqui. Eles iam mandar um lanche aqui pra gente, mas eu falei que vocês eram fitness É. e não precisava. Acertei? Acertou. Acertou. Mas acertei. Não, mas... Não tanto. Eles não comem nada, só alface. Dava pra comer um lanchinho agora. Dá, vai, que hora dava que pra é? comer, Já vai. dava, já Até dava. porque o lanche do Thiago, ele é um lanche tão bem preparado que ele não é um lanche assim que te faz mal. É um lanche com carne Aham. de verdade. De verdade. Não é aquelas, Aham. aquelas coisinhas. É carne de verdade. É um pão muito bem feito. Perfeito. Tem vários tipos de pães lá também, você pode escolher o que você quiser. O alface, ele que planta, aí sacanagem. Ah, exagerei, Thiagão, desculpa aí, tudo bem. Mas vai no Burguerita que é bom demais, obrigado. Pode continuar Maravilha. agora, você lembrar que tava falando também, né? Que levantada de bola foi essa, hein, cara? Vai recuperar o ponto agora. É, Onde você tava, não, cara? Nem lembro que você tava falando De lanche, né? do melhor lanche. Não, mas mano. era isso que eu ia falar. Só Vai falar do finalizando, Burguerita pra né? ajudar. Finalizando. Então, às vezes a gente usa muito o exemplo ali, talvez, do McDonald's, né? Sim. McDonald's não tem o melhor lanche. Vamos Burguerita combinar, tem o né? melhor lanche, Exato, o Burguerita tem o melhor lanche. Só que o tamanho do McDonald's, né? Então, assim, em cima do que a gente tava falando, às vezes o cara não é só o lanche, né? Não é só a empada, não é só o quadro. É tudo em torno, é logística, é entrega, velocidade, atendimento, experiência de compra, embalagem até, Uhum. entendeu? Tudo isso conta pra você, assim, você crescer o seu negócio hoje, né? Perfeito. E o que vocês acham que o pequeno empreendedor, aquele que vai iniciar, ele não é um McDonald's ainda, ele não tem tudo isso, mas quais são os primeiros passos que ele tem que ter, por exemplo, para construir uma empresa que hoje a gente olha para vocês lá no Instagram, 600 mil seguidores, milhões de faturamento por dia, estão voando, os caras, então estão voando, hoje é Calma mole lá. ver, né? Mas o cara olha lá e fala, putz, eu não consigo isso ainda. Sim. Mas o que ele não pode deixar de fazer nesse início Aham. para um dia chegar, por exemplo, o tamanho de vocês, o tamanho de um Perfeito, Burguerita, lá na perfeito. frente. O que assim, vou dizer o nosso caso, né? Não é que é uma regra, né? O que funcionou muito pra gente na época é a gente olhar os concorrentes. Não, se inspirar ali na galera. Se inspirar na galera. Mas não só se inspirar, mas tentar enxergar alguns gaps. Então, assim, o que na época funcionava muito pra gente, e assim, até hoje a gente faz um pouco isso, né? A gente tem uma base dos nossos principais concorrentes. A gente acompanha eles ali, né? De uma forma talvez hoje não tão ativa igual antes, mas ainda acompanha. E a gente, além de se inspirar, enxerga talvez falhas que a galera tá tendo. Legal. Falhas em atendimento, em logística, em tempo de produção, falhas na própria arte, um site lento ali no nosso caso, tô falando, um site talvez lento, artes que talvez não enchem os olhos. Então, assim, tudo isso, lá no início principalmente, ajudou muito a construir o nosso modelo de negócio, né? Então, pegando o que a galera tinha de bom e melhorando também o que eles tinham de ruim, né? Genial. Então, aos pouquinhos, a gente foi construindo um negócio que, assim, né? Claro, nenhum negócio é perfeito, né? A gente também tem nossas falhas hoje, né? Etc. Só que a gente tentou, desde o início, construir, tipo assim, sabe? Pegar a melhor parte de cada um e trazer no nosso negócio, assim, sabe? Fazer o megazord do empreendedorismo. Exatamente. Então, Os desde o velhos início... né? Os velhos. Então, desde o Bem início, a mais. gente teve essa mentalidade, sabe? De tentar fazer esse mapeamento. Mas que eu acho que o cara que hoje ele tá começando totalmente perdido, assim, sabe? Vou começar a vender copo, cara. Cara, quem são os principais players do meu nicho? O que essa galera faz, né? O que eles estão fazendo de diferente? Por que eles estão tão grande assim? Qual que é o trabalho deles, entendeu? Então, de início, principalmente, para quem não tem conhecimento de nada e escolher um nicho ali, vai começar a vender alguma coisa, cara, eu iria por esse caminho. Se baseia na galera que já tá dando certo, tira bastante insight, melhora o que você talvez enxergar. Isso aqui, cara, eu chamei aqui no aço, o cara demorou 3 horas para responder. É um gap. É um gap que você pode melhorar. Então, assim, tem várias coisas que você pode olhar, e principalmente se você tiver O olho treinado. que você fala, né? Foi. Ajuda muito, né? Sim. Até uma vez, num dos episódios, um aluno deu uma dica muito boa, até hoje eu uso essa dica.
acho que um dos primeiros, tá? Ou o 5º episódio ou 6º, lá atrás. 2020 alguma coisa. Certo. Ele falou assim, vai no Reclame Aqui, coloca o nome do teu concorrente. Perfeito. Aí tu vê o que estão falando mal dele. E tu vai lá e faz diferença. Ou no Google lá, avaliações. É também. isso, é isso. É. É legal. É isso. O que tu acha, Igor? O que dá pra essa galera que tá começando agora, em qualquer área, fala assim, poxa, mas eu não consigo ainda ter tudo isso. Como é que tu pode emprestar a tua visão, teu repertório Cara, pra esses amigos? Assim, tirando de base como aconteceu com a gente não tinha nada. A gente só tinha Um sonho, ideia. um carro. A gente tinha um conceito, uma ideia. Uma ideia e um sonho. Né? Então, eu acho que, assim, falando por experiência própria, você não precisa ter um site, você não precisa ter um Instagram da tua empresa, nada disso. Eu acho que, assim, a galera precisa pensar qual é o passo mínimo que eu consigo dar, o primeiro passo que eu consigo dar que esteja na minha mão para que eu possa fazer esse negócio funcionar. O que pra gente foi isso? Eu simplesmente fiz um quadro pra mim, cara, e coloquei num apartamento que eu tinha um barzinho nesse apartamento, eu fiz um quadro de cerveja, do jeito que eu achei legal lá, fiz lá. Então, aquilo eu fiz pra mim. Então, olhando o passo pequeno que eu dei, cara, eu não pensei nem num negócio, se fosse ver, mas foi um passo pequeno, eu não tinha site, eu não tinha Instagram, não tinha nada, foi meu. E a partir daquilo ali, alguns amigos compraram, depois veio a ideia, e aí eu comecei a fazer disso um negócio, mas ainda que muito cru, mas foram os primeiros passos ali até a gente montar a empresa e fazer o negócio crescer e ficar sério, né? Então eu vejo acho que é isso, cara, você olhar e falar assim, qual é a primeira coisa que dá para eu fazer sem ter tudo isso, né, na mão, já que eu tô começando agora, né? E aí estudar de acordo com o tempo ali, porque eu acho que é o conhecimento que vai fazer teu negócio ficar em pé. E hoje, desculpa. Não. Vocês são pagos pra falar, complementando pô. Eu paguei o cachê pra vocês falarem. Complementando aqui só. Eu acho que hoje, que foi o nosso caso, né? É a gente sempre tentar começar... Claro, né? Cada situação é uma situação. Sim. Eu tô falando do cara que tava na mesma situação que a gente, que é o cara do absoluto zero, né? É o cara tentar enxergar formas de talvez ele dar o start com o menor risco possível, sabe? Então, que foi mais ou menos a nossa mentalidade lá atrás. Sem tanto aporte, sem tanto risco financeiro, só o risco... não fez dívida nenhuma. Exato. Até hoje a gente, né? Enfim. Então, só o risco do seu tempo, né? Que é o risco que você tem que correr, né? Mas vocês eram meio que jovens também. De você perder tempo, mas isso... Aí não tem jeito, né? Então, assim, eu acho que... E uma outra coisa que, independente do nicho que você vá, se for para e-commerce, se for para venda direta, vender um serviço, tal, eu acho que o pessoal hoje não tem que ter medo muito, porque isso aqui facilitou muito nossa vida, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas, são tanto marketplace, e-commerce, Instagram, redes sociais, TikTok, enfim, que, cara, hoje facilita absurdamente o nosso trabalho, né? Claro, lá em 2018 também já tinha, mas muito menos do que hoje, né? Então, assim, hoje é um jogo muito assim, quem faz um trabalho bom, cara, cresce rápido mesmo. Sim. Então, assim, não tem mais muito essas que, nossa, vai demorar um século, às vezes, para eu ter uma empresa... Não, às vezes não. Às vezes, se você fizer um trabalho bem feito com as ferramentas que impulsionam o seu trabalho, cara, às vezes vai muito rápido. E quer falar uma coisa? Não, eu ia só complementar que hoje, quando a gente começou o negócio, não tinha tanta concorrência, né? Agora tem muito mais concorrência. E parece que quanto mais a gente pesquisa, mais aparece, né? E às vezes tem gente que você nunca ouviu falar e você vai ver teu concorrente. Então eu acho que conforme aumenta a ideia do empreendedorismo, da galera querer empreender, aumentando concorrência, o que você precisa fazer para se diferenciar? Você vai trazer para o mercado o mesmo produto que todo mundo traz, né? Então, diante de tudo que a gente falou aqui, é buscar, já no início do negócio, o que eu posso trazer de diferente nisso? O que pode ser o meu tempero que vai diferenciar o meu produto, né? É a minha entrega, é a minha comunicação. Você, por exemplo, é um cara que ensina comunicação. Você sabe que isso vende, né? O cara que, às vezes, ele não gosta tanto do seu produto, mas ele gosta tanto de você, cara, do jeito que você trata ele, do jeito que você se comunica. Ele fala, putz, Ricardo é muito legal, cara. E pior que eu sou mesmo, cara. Você acertou, então, não tem né? jeito. A gente só vê aqui por causa disso. Pelos meus olhos azuis. Mas é isso, porque a gente compra a primeira pessoa e depois aquilo... Exatamente. E como é que isso entra no marketplace? Porque eu não vejo ninguém no site de vocês.
Mas como é que vocês colocam esse... Eu sou um cara legal, eu sou um cara bonzinho, entre aspas, ali, sou honesto, dentro de um site, Sim. sem ter a cara de vocês? Porque se tivesse cara de vocês, não venderia muito. Vamos ser sinceros. Sacanagem também. Até venderia, sim. Vocês são bonitos. Ia vender bem, ia vender. Imagina o Renanzinho com o quadro aqui. Não. Não, é verdade, hein? Viu? Não. Vamos tirar uma foto dele. Vou Melhor as meninas, né? Melhor as Ele meninas. pode chegar lá e tira 3 fotinhas. Uma assim e outra com o quadro em cima. É, ué. E só bota a imagem em cima lá. Não ia Não vender, precisa não ia mais vender. Mano, vai não ia vender, vender. confia. Cara, eu acho que assim, nós que somos loja, né, é um pouco mais difícil, né, de quando você tem talvez um perfil que tipo assim, o seu perfil, que é você mesmo vendendo o seu próprio serviço, né? Mas nós como loja, a gente tenta, ao máximo, a gente deixar a marca mais humana possível, né? Que ganhei do meu Não, aluno, tá tranquilo. Obrigado. Tá? A gente deixa a marca o mais humana sempre que possível. Então, desde o nosso atendimento, o time de vendas, ele é treinado para ser o mais humanizado possível, mesmo agora na era da IA, né? Que assim, a gente tem que usar a IA, né? Mas até a parte de IA, você deixar o mais humanizado possível. O nosso Instagram, você vê que assim, a gente usa muitas meninas, lives praticamente diárias. Então, isso cria com a gente e os nossos quase 700 mil seguidores ali, uma conexão, né? Exatamente. Legal. Uma conexão legal, que assim, aí as pessoas passam a enxergar a gente não só como uma loja de quadro, que está sempre querendo vender para mim, só que elas começam a enxergar a gente como gente mesmo. Então a gente mostra a fábrica. Quase amigo, assim. Exato, mostra a nossa estrutura, tem as meninas, aí as nossas campanhas do mês, elas são sempre o rosto, mostrando a pessoa. Então assim, isso ajuda muito a gente criar também esse vínculo aí com o pessoal. Por isso que eu acho que está mudando tanto a questão hoje também do empreendedor ser o influenciador do negócio, né? Porque as pessoas realmente compram a pessoa, o dono do negócio, muito mais do que a própria marca, né? É a culpa do João Adib, né? Exatamente. Então é até um movimento que a gente né? vai... A gente é meio low profile, mas a gente vai começar a fazer esse movimento também. O Martin feliz lá, vai trabalhar mais. Se fuder. Mas é Porque importante. é necessário, realmente. é necessário. Porque quem conhecer vocês vai comprar a empresa de Com vocês. certeza. O pessoal que tá aqui, com certeza já deu like. Já. Porque se gostou do que vocês estão apresentando aqui, like, se inscreve também. Segue lá no nosso Instagram, precisou de quadro aí, Como é que é? É @golquadros? @golquadros, G-O Quadros. Isso, não é gol de gol não, viu? É G-O. É inglês. É pô, inglês. É gol de bora quadros, vamos É, quadros. vai quadro. Vai quadro. Exatamente, Bom perfeito. demais. O que vocês têm hoje? Você falou assim, por exemplo, a gente começou sem nada. Uhum, Vamos pra uma parte mais poética. perfeito. O que vocês... Tem hoje não. O que vocês tinham lá em 2018 que vocês herdaram da família de vocês? Desde princípios, valores, alguns ensinamentos. Uhum. Porque vocês começaram sem nada, mas tinham essa bagagem ali. Então, de coisa boa, o que a família deixou pra vocês que ajudou a empreender? Vou dizer no meu caso, né? O que eu herdei, que eu acho que me ajuda muito, é um pouco dessa fome, que até o Igor falou lá no início, né? E eu sempre tive um pouco disso, sabe? Tipo, de ter fome, de ter muito esforço, de tipo... Então, assim, às vezes a pessoa acha que para ter um negócio talvez grande, né? Ou maior do que o nosso até, às vezes a gente olha essa pessoa como uma pessoa, nossa, tão distante, né? Às vezes essa pessoa não é nada além de você. Ela só teve mais tempo, mais esforço, mais energia ali no negócio, né? Então, assim, eu acho assim, se fosse talvez elencar uma coisa que sempre me ajudou, meio que me ajuda até hoje, é essa lei do esforço, mas de estudar bastante, de ir para cima, De querer mesmo. de ter bastante fome do negócio sempre crescer. Porque eu entendo que, até nós, assim, né? Até por muito tempo, a gente, e até hoje um pouco, né? A gente sempre deu total e 100% de foco na nossa empresa. Então, por muito tempo, a gente já vendia bastante, né? E a gente tirava um salarinho bem baixo, assim, sabe? Só pra sobreviver. Só pra sobreviver. Tipo assim, quanto você precisa pra sobreviver? Tá, é aquilo, então. Então, por muito tempo, a gente colocou bastante energia lá na empresa, Sim. né? E que foi isso que ajudou também a gente continuar crescendo bastante, né? Então, no meu caso, que eu herdei, eu acho que foi isso. Essa fome, essa questão de muito esforço, muito estudo e continuar sempre, nunca tá satisfeito, né? Então, a gente, claro, a gente agradece muito, né? Comemora, mas quer mais. Comemora as nossas metas, o tamanho da nossa empresa hoje, mas nunca tá satisfeito e nunca vai estar, né? Porque senão, aí talvez o jogo perde um pouco a graça, né? Aí vende a empresa. Exato. Tá, pega você. Exato. E tu, Igor, o que tu leva da tua família, assim? O que tu herdou, que te ajudou a empreender?
Cara, da minha família, eu acho que eu não herdei essa fome, porque até eu falo que minha mãe tem uma... É humilde até demais, assim, né? Tudo tá bom, tudo do jeito que Tá tá. tranquilo? E aí eu trouxe isso um pouco pra mim, por isso que eu falo, no começo eu falei um pouco de como eu pensava. Sim. Mas eu acho que eu herdei uma base de segurança, assim, na minha família, que, tipo assim, se acontecer alguma coisa, a gente dá o suporte, tanto que a gente teve esse leve suporte lá no começo, né? Primeiro investimento nosso, a gente teve um suporte Dos nossos pais, né? E isso ajudou muito. Não foi muito, mas acho que pro start Pra foi época legal. era- Pouco foi bom, né? Exato. Foi pouco, foi necessário. Uhum. Então, eu acho que foi essa segurança, né? E uma vez eu trocando uma ideia com meu pai, ele falou, cara, você pode ser o que você quiser. Só depende de você, não depende de mais ninguém. Então, o que às vezes a gente acha que a gente não pode ser aquilo, é tudo uma questão de capacidade e de quanto você se permite ter coragem de avançar e ir atrás disso. Porque, no fundo, tudo tem um custo. Se perguntar para qualquer um se o cara quer ter dinheiro, quer ser rico, ele fala que quer. Mas o esforço para se ganhar isso, que é não só conhecimento, mas tempo, o quanto você vai dormir menos, energia. Cara, nem todo mundo está disposto a pagar. É por isso que a maioria das pessoas não tem uma vida que querem, porque não acredita que é capaz. Enfim, e ficam presos a uma série de questões, enfim, crenças que a gente traz, enfim. Eu acho que é isso. O que eu trouxe da minha família foi essa base de segurança e essa questão tipo assim, de acreditar que eu podia ter o que eu quisesse, era só eu buscar, né? Isso aí, ué. Isso aí tu falou legal dessa questão desse aporte, assim, vamos dizer. Porque quando eu comecei, eu não tinha quase nada também, nem roupa tinha direito. Sim. Aí eu lembro que uma vez a minha mãe falou assim, tá falando aqui com teu pai e tal, e a gente vai te emprestar R$1.000 pra você comprar um blazer. Pô, era um dinheirão na época. Na época não. Sim. Faz tanto tempo isso, né? Sim. Foi ano passado. Mas por milão, vou te emprestar R$1.000 pra você comprar um blazer aí. E foi um bate-papo que eles tiveram que ter. Não é assim, vamos dar. Será que dá pra tirar R$1.000 da poupança? Sim. Vamos lá, vamos Você ajudar vê aí. que foi um esforço Eu mesmo. comprei o meu primeiro blazer com R$1.000. Não só os 1.000, porque eu comprei um blazer, uma camisa e uma calça. Legal. Na Dissote, lembra até hoje. Pandemia. Sim. Foi 2020. Quando eu comecei, assim, quando eu vim pra Rio Preto, Sim. que a gente achava que as coisas iam dar certo, e aí fechou tudo. Nossa. Aí vai todo o teu investimento pro ralo, você comprou um monte de coisa, não chega, aí você tem que ficar pagando as coisas. Sim, Aí não tinha sim, nada. sim. Nossa. Minha mãe chegou e falou, toma milão pra você comprar um blazer aí. Porque eu não tinha essas coisas assim antes, né? Legal. Aí foi punk. Então faz 6 anos aí que minha mãe me deu R$1.000 pra eu comprar um blazer. E fez diferença, né? Pô, Você tem o blazer ainda? até hoje. Não uso, mas eu tenho até hoje, tá lá em casa. Legal, Vou colocar legal. num quadro. É? Não, mas vou colocar agora. Assim, não tinha pensado antes, mas agora... Vambora, Vocês fazem isso também? Sim, Vou, sim. Vou botar lá. É legal isso aí, cara. Muito Viu? legal. É um muito legal. registro É um marco, ali né? do start, né? Sim, eu Legal. comecei a parada. O que vocês mudaram de opinião durante esse trajeto assim de vocês, 2018 até hoje? O que mais vocês tinham certeza que você fala, puta, isso aqui, às vezes até ficaram batendo a cabeça de, nossa, mas essa é uma certeza minha, tem que ser assim, tem que ser. E hoje não é mais. Vocês tiveram que mudar durante esse processo. Cara, Tá boa, hein? Palmas, Cara. produção. Porra, quem é Luciano Huck? Que isso, cara. pergunta foi essa, hein? Quando eu acho que vai acabar, vem outro melhor que o anterior. Eu até ganhei energético, igual tô com gás, obrigado. Senhor Victor Hugo, melhor dentista de Rio Preto. Coisa Oh, linda. legal, hein? Cara, eu não tenho como nem contar quantas vezes a gente já mudou de ideia. Literalmente a gente muda de ideia basicamente a todo momento. Basta que a nova ideia se prove melhor. Então, assim, uma coisa que a gente conversa bastante lá na empresa, né? Que aqui é zero ego. Ninguém quer tá certo. Legal. Ninguém quer estar certo. Importante. A gente quer que a empresa cresça. Então, assim, é sempre qual é a melhor ideia para a empresa, né? Então, assim, cara, pensando... A mais drástica, assim, sabe? Pensando Já vai numa... pensando tu aí, vai chegar tu aí. Cara. Ó, talvez pensando numa que me veio na cabeça agora, vai. A gente sempre vendeu em marketplace e em site próprio, né? Uhum. E a fábrica, a gente não tinha, talvez, esse nosso know-how hoje de fábrica, né? Porque é outra coisa que a gente precisou se especializar em fábrica, né? Fábrica é algo complexo, né? Fluxo de caixa, etc, tal. Matéria-prima.
Então a gente não tinha essa expertise de fábrica. Então a gente acreditava, na época, que a nossa fábrica tinha um limite ali, mais ou menos, ali de produção. Então, na época, a gente escolheu. A gente saiu de todos os marketplaces, a gente abriu mão de um faturamento relevante mensal para a gente focar no site, com a ideia de que, cara, a fábrica não dá conta de produzir para os dois. E depois de um tempo, assim, a gente viu que foi um erro drástico, assim, né? E de que a gente tinha que ter se virado e feito a fábrica Dá certo ali ser maior e ser, enfim, ter novos processos e etc, né? Então foi uma das coisas que eu lembro, assim, mas tiveram várias, né? E depois de um tempo a gente voltou para os marketplaces e a gente viu como isso foi um erro, né? Porque os marketplaces, hoje, é o que você falou do lanche, né? Do Burguerita, né? O melhor de Rio Preto! Hoje, você tem que estar em todos os lugares, né? Você não tem essa de, não, hoje eu só vou vender pelo WhatsApp. Eu só vou vender pelo Instagram. Não, cara, hoje você tem que estar presente. Você tem que ser uma empresa multicanais. Sim, assim, no nosso caso, a gente vende, né, marketplaces, e-commerce, atacado, etc, né? Mas eu acho que para todo negócio, seja ele de serviço ou de venda direta, você tem que buscar estar no máximo de canais possível, entendeu? Porque vão ter fases que aquele canal vai dar talvez uma retraída. Talvez não vinha mais aquela quantidade ali de demanda que está vindo agora. Só que outro canal cresce. Então, assim, só que se você tá com todos os seus ovos em uma cesta ali só, né? E aquele canal cai, te complica bem. Então, talvez uma mudança que a gente teve bem grande foi essa, assim, de que a gente fez, se arrependeu bastante, voltou atrás. Mas, cara, isso acontece praticamente diariamente na empresa. Então, ainda mais com tanta mudança, tecnologia. Toda hora muda alguma coisa. Então, a gente tem que ser bem humilde, assim, em questão de, tipo assim, às vezes eu tenho uma ideia e uma convicção. E às vezes é difícil, né? Alguém, talvez, que tá ali abaixo, ali de você, né? Vem com uma ideia diferente e você aceitar, né? Não, essa ideia realmente é melhor para a empresa. E, então, assim, só que é uma questão que a gente sempre brinca. É zero ego, cara. É sempre pelo bem da empresa, né? É importante isso aí. E é difícil. Às vezes falando parece que é fácil, né? Mas no dia a dia não é tão fácil, né? Ainda mais para um artista, às vezes. As pessoas têm ego, né? Fazer uma arte, tá ruim, não tá bom. Que isso, tá maluco? Exatamente. Pega na ferida, hein? Pega na ferida. E a tua empresa é tua arte, a tua maior arte hoje. Cara. E aí, o que tu acha, assim, que tu tinha muita certeza lá atrás e caiu por terra, assim? Cara, acho que o núcleo das ideias, assim, de empreendedorismo é mais com ele do que comigo. Eu sou mais da parte criativa mesmo. Então, eu sempre... As linhas que eu crio sempre vão de acordo com o andar da carruagem, as tendências. Então, digamos que eu não tenho uma ideia fixa sobre as coisas. E eu acho que eu tenho uma dos... Água. Pega uma água, por favor. Uma das coisas que eu acho que os artistas têm é uma coisa meio abstrata, as ideias. Inclusive, até na minha comunicação eu preciso melhorar um pouco, porque a minha comunicação também é abstrata. Às vezes eu deixo entender uma coisa e eu preciso ser mais muito incisivo com aquilo. Né? Vou falar um negócio, não, peraí, eu fui muito abstrato, a pessoa não entendeu, o meu colaborador não entendeu, certo? Às vezes eu jogo uma ideia, eu espero que ele entenda esse tipo de coisa. Eu acho que o artista faz a arte, eu espero que você olhe e fale assim, não, entenda o que eu fiz, né? Mas, cara, eu acho que uma ideia que mudou, assim, muito pra mim foi a ideia de que eu poderia viver com X. Eu acho que a gente fez uma mudança de fábrica há pouco tempo e eu achei que a gente ia ficar ali, cara. Tá tinha bom, quanto? assim. 750 metros lá? Mas a gente achou que ia ficar ali. A gente achou que ia ficar Eu falei, se a gente faturar tanto, tá bom. É isso aqui. Mas aí o Renan até trouxe a frase dele aí que ele fala que se o teu negócio tá crescendo, tá quebrando, tá morrendo. Então, tudo infla, né? A inflação, tudo vai inflando, as coisas vão ficando cada vez mais caras, então parece que tudo vai inchando e você não cabe mais naquele lugar. Então, acho que a grande ruptura para mim foi essa questão de, tipo assim, não é impossível você não crescer. Tudo tem que crescer, continuar sempre crescendo. Tanto que o Renan trouxe a ideia, vamos mudar de barracão? E eu falei, mudar de barracão? Tipo, não passava pela nossa cabeça fazer isso naquele momento. E foi um momento foi crucial, exato o momento que a gente mudou.
né? O nosso crescimento, Porque logo depois aconteceu muitas coisas. aconteceram tantas coisas e a gente continuou expandindo, que se a gente ficasse ali mais um tempinho, não ia rolar. Uhum. Talvez a gente se espremesse tanto, quando você se espreme demais, você acaba quebrando, né? Então, eu acho que foi A gente essa... limita o nosso próprio crescimento. acho que foi essa ruptura mais da ideia de que, eu caibo aqui. Não tem jeito, cara. O negócio ele tem que sempre estar em expansão. Sim. Sua mente, seu conhecimento, enfim, não para. É tudo, Sim. tudo cíclico, isso é né? uma- isso- Rotativo. Isso que o Igor falou, né, que eu acho que ele tá também falando, né, que tipo assim, né, Eu a tô gente, meio a gente, abstrato. a gente sempre teve essa discussão de o Igor talvez por ser um cara mais artístico, de querer ter um negócio mais enxuto, mais nosso. Manufaturado ali, mais gourmet, vai. Ah, E eu sempre tive a cabeça de, tipo assim, cara, crescer ao infinito, né? Então, assim, isso foi uma coisa que ele também teve que mudar, que talvez foi uma grande mudança dele, que, tipo assim, cara, não dá pra eu ficar assim mais, né? Meio que a gente tem que acompanhar o nosso crescimento da não é empresa, uma né? boutique, né? Não é. É uma indústria, né? Sim. Então, nessa última Legal. mudança nossa que a gente foi pro barracão aí de 1.500 metros quadrados, ele foi bem receoso, assim, porque ele achou que a gente nunca ia mudar daqui outro barracão que a gente tava, né? Então, foi uma grande mudança, assim. Pô, muito massa. A gente tava até falando sobre o que a gente herdou. Talvez até pode ser que tenha dado um pouco disso, de tá bom, esse é o tamanho da família, pode ser Exatamente, que cara. venha Não, disso. você traz isso. É. Traz isso da E família. lá no inconsciente, a gente não percebe muitas vezes. Total. Então a gente falou o que vocês herdaram da família, que foi uma base ali para vocês iniciarem também. E o que vocês podem entregar agora, vamos imaginar, como é que vocês podem ajudar as pessoas que querem empreender. E por que eu faço essa pergunta? Porque eu lembro que lá em 2016, eu pensei em começar a criar quadros e vender. Só que não tinha como fazer do zero. Então precisava de alguém para me ajudar. Eu teria que revender quadros. Hoje vocês têm algum sistema assim que dá para ajudar pessoas que têm as suas artes para poder replicar isso? O que vocês podem transmitir, dar de herança para as pessoas que querem ganhar um dinheiro a mais e criar uma nova profissão também? Legal. Foi bom você ter tocado nesse ponto. É uma ideia que a gente tem, já tem uns 4 anos, mais ou menos, né? Parece que era para ter lançado até antes, né? Mas, cara, a questão da nossa de dev, de tecnologia, é uma coisa bem complexa pra gente fazer do jeito que a gente pensava mesmo, né? Então, assim, já faz um tempo que a gente enxerga esse gap aí no mercado do que, né? De ter vários artistas, igual talvez o Igor, que criam suas próprias artes, Legal. fotógrafos, ou pessoas que querem ter o seu próprio negócio mesmo ali do zero, né? Então, a gente enxergando esse gap, a gente fez esse sistema, que a gente lançou agora há pouco mais de 2, 3 meses, né? Onde a gente consegue ser a fábrica de outras lojas. Pô, genial isso aí, cara. Então, o cara consegue fazer o seu próprio site, ou propriamente vender pelo Instagram, ou propriamente vender pelo WhatsApp, ou por uma loja física, né? E a gente linka a nossa fábrica com ou o site do cara, ou a loja física do cara, entendeu? Então, é uma forma do cara, que a gente estava falando agora há pouco, né? De o cara começar o seu negócio com o mínimo de risco possível. Foi basicamente isso que a gente pensou, entendeu? Então, o cara, hoje ele consegue vender suas artes, suas fotografias, ou começar o seu negócio do zero, enfim, num ramo que, assim, tem uma margem muito boa, tem um mercado muito grande, né? E com basicamente um risco muito baixo, né? Tem vocês de suporte ali. Exatamente, Sim. porque o cara, ele não vai ter que se preocupar com produção, logística, fábrica, fluxo de caixa, matéria-prima, nada do tipo, né? Ele só vai ter que focar na venda, no marketing, né? E essa parte toda a gente cuida pra ele, né? Nossa, ficou fácil, hein? E geralmente o artista ele não quer mesmo, né? A gente tem até alguns exemplos de você ter uma artista mais já chegada lá que ela fechou o site dela porque ela não estava dando conta. Caraca. Ela só queria criar, ela só queria vender, mas ela não queria tomar conta do negócio. Né? Ela não quer cuidar das partes chatas. Ela quer ser artista. E geralmente o artista não tem muita cabeça pra fazer isso mesmo. Né? É o cara mais de estratégia ali que faz essa parte. Então, a gente já faz tudo. Inclusive, a gente vai ter um setor de criação de arte. Ou seja, se o cara não é nem artista, ele tiver ali uma vaga para disponibilizar para comprar algumas artes, a gente vai produzir o banco de imagens, ou ele pode começar a vender no banco de imagens nosso também, que a gente vai disponibilizar. Então, ele não tem como. Se ele quiser vender, trabalhar, ele vai conseguir, porque a gente vai dar todo o suporte, ele só vai precisar botar a carinha e vender. Mais nada, o resto tudo a gente vai fazer. Eu até ia pedir pra gente criar uma cartilha ali de, por exemplo, 3 comportamentos / habilidades que o empreendedor tem que ter.
Mas vou mudar um pouco isso então agora. Ok. Eu quero que vocês façam o quê? 3 habilidades ou comportamentos que esse empreendedor que vocês querem precisa ter. Então, por exemplo, você que quer ganhar sua grana com risco mínimo e tal, Sim. você, para trabalhar com a gente, para ter o nosso suporte, você precisa disso, disso e disso. 3 tópicos cada um. Se eu fosse falar, por exemplo, o primeiro seria fome. Você tem fome, o resto a gente te ajuda. Exatamente. Você tem que ter fome, meu irmão. Tem fome, a gente te ajuda o resto. Eu ia um pouco nessa onda. Te ferrei, então. Falei primeiro. Não, pode repetir. Eu ia um pouco nessa onda de, tipo assim, a gente fez um negócio, né? Não porque é nosso, né? Mas a gente fez um negócio tão bem montado de que a gente, além de a gente oferecer o serviço de fábrica pro cara, que você já tira, cara, 70% da carga das costas da pessoa, né? A gente oferece serviços também, que nem o Igor falou, né? De criação de arte, de filmagem dos itens para ele usar, vendas, o nosso atendimento, a gente consegue atender para ele. Então, assim, a gente oferece diversos serviços para ele, de que o cara, se ele tiver um pouco de fome, né? Um pouquinho de... Cara... Então, fome é o primeiro. Talvez o segundo seria ele olhar um pouco, talvez, o mercado, né? Tem uma visão mais estratégica. Visão de mercado, Legal. talvez, ali, né? Porque o cara que ele vai começar, talvez, ali no nosso ramo, ele precisa entender primeiro onde eu quero entrar. Eu quero entrar como uma loja high ticket, eu quero entrar como uma marca própria, eu quero ser, talvez, um artista próprio, um fotógrafo, eu quero entrar com uma marca talvez um pouco mais low ticket, para talvez buscar um pouco mais de volume. Então, assim, ele precisa ter uma noçãozinha, talvez, ali do mercado, até para ver onde ele vai entrar, em qual camada ele vai entrar. Então, talvez o segundo tópico talvez essa visão de mercado. Então, fome, visão, e o terceiro que não pode faltar. Cara, o terceiro que não pode faltar Caramba. Pensa aí, e lembrando que se você é feio, fica tranquilo, porque tem pessoas para aparecerem por você. Então, eu quero empreender, mas sou feio, igual o público que tá aqui assistindo, por exemplo. Pô, nenhum aqui ia dar certo, mas não precisa, porque tudo vocês vão ter lá pra galera ali. Mas se você estiver se sentindo mal, igual, por exemplo, às vezes eu olho e falo, pô, tô fora de forma, não tô tão legal, eu tenho a Vitafor, que me ajuda com suplementação, para que realmente eu fique cada vez mais saudável. Então vai ter aqui também na descrição o site, cupom de desconto Ricardo Branco, simples, vai lá, esse é em português, Ricardo Branco, coloca, vai ter 20, 25% ali, vai variando de vez em quando, mas pode comprar seu whey, seu pré-treino, pode comprar creatina, todo mundo tem que tomar também creatina, super importante. Tem de tudo lá, tem snacks também saudáveis, que eu adoro isso. Nossa, vai lá, toma coquinha, uma Pepsi ali, come um snack ali que é saudável e é gostoso. Mais gostoso que uns vagabundos tem por aí. Então vai lá também na Vitafora, você pode ser saudável e empreender com muito mais saúde, que é super importante. Perfeito. Terceiro tópico. Talvez um terceiro tópico ali seria o cara ter um entendimento um pouco de marketing, né? Porque assim, hoje, né, vendas online, a gente, assim, muitas pessoas ainda acham isso, né? Que assim, eu vou subir minha loja e minha loja, ela vai vender. Sozinho. E não é bem assim, né? A gente sabe disso, né? A gente precisa de todo um trabalho, né? E assim, por mais que a gente oferece também esse serviço para a pessoa de fazer o ads para ela, de fazer as campanhas para ela, publicidade, uma visão que desde o início eu sempre tive ali na empresa é o quê? Eu preciso manjar daquilo até para olhar o trabalho que assim, né? Imagina, a gente está fazendo um trabalho para a pessoa ali de marketing. Se eu não tenho absolutamente nenhuma noção sobre nada, eu não sei se ela está fazendo um bom trabalho, se ela está fazendo talvez um mau trabalho, né? Então, meio que talvez o terceiro tópico seria isso, você tem um pouco de noção até para você olhar números, acompanhar, né? Ver se tá bom, se aquilo cabe dentro da sua margem ou não, enfim. Então, acho que basicamente seria isso. Fome, visão e conhecer marketing. Conhecer de marketing. Né? Perfeito. Você me deixou uma bucha, né? Eu quero questão de comportamento. Cara... Soft skill, nada de hard skill agora. Não, eu vou... Não, eu iria para uma vibe mais filosófica da coisa. É isso que eu quero. Loucura. Eu entraria assim, acho que a primeira coisa seria conhecimento, você conhecer o público que você quer atingir, o teu nicho, porque eu posso vender quadros, por exemplo, para nicho de escritório, para uma pegada mais jovem, para uma pegada mais gamer, enfim. Eu posso ter o conhecimento de quem eu quero, o meu público, né, conhecimento. Eu iria para o segundo ponto, de repente, a decisão. A decisão eu falo porque às vezes você quer fazer um negócio, mas você fica ali no meio do caminho. É aquela coisa de você
querer fazer algo, mas realmente não se dedicar. Tava conversando com o seu sócio antes de chegar aqui, ele falou algo desse tipo, ele falou assim, se o cara vem aqui e ele não dá o tempo dele para mim não serve, né? Então, assim, ele quer de verdade, então, a partir do momento que você toma uma decisão, é meio que você traçar uma rota do que você quer fazer para conseguir aquilo, né? Plano A e vai. E vai embora. Desenhei, é isso mesmo, tá, vou fazer isso, porque a partir do momento que você decide, digamos que a teia da tua vida, ela muda, porque aí vão começar a acontecer coisas que não acontecem se você continua parado ali, Perfeito. né? Terceiro ponto, mais filosófico ainda, eu entraria na questão que a gente até brinca muito disso de permissão, que é, a gente falou do inconsciente aqui também, que eu gosto de estudar isso. A parte inconsciente nossa é muito maior do que o consciente. Então, assim, a permissão é aquilo, é a afirmação que você dá para você mesmo de que você pode fazer aquilo. Porque muitas vezes a gente fala assim, cara, mas eu não consigo pegar uma câmera, me gravar, aparecer na internet, por que eu não consigo fazer isso? Porque às vezes você tem medo dos seus amigos, medo da sua família, do que as pessoas vão pensar. Então, eu penso que a maioria das pessoas travam por conta de outras pessoas, não por ela mesma. Às vezes ela tem uma puta capacidade, um puta conhecimento. O seu sócio mesmo estava falando isso pra gente aqui, as pessoas vêm com conhecimento enorme aqui, capacidade e tal. Por que não vai? Às vezes está amarrado em relações que estão ali, então eu tô com medo do que vão pensar, do que vão falar. Então, cara, é ter coragem de assumir a sua decisão e fazer o negócio acontecer. E aí você precisa botar a cara, né? Acho que é isso. Fui bem filosófico. Tem muito que inventar, os caras. Né? Exato. É isso aí. Então seria a primeira, a cartilha. Conhecimento. Decisão e permissão. É a trinca, mas de cada um aqui dá 6 habilidades. Mais estratégica, a minha mais abstrata, mais filosófica. Por isso que vocês dão certo, né? Por isso que combina. Vamos que não briga. E pra galera que tá em casa, isso aí nós estamos falando aqui dos quadros, claro, mas serve pra qualquer área que você for empreender. Tem que se permitir, tem que ser estratégico, tem que ter conhecimento, tem que ter fome pra tudo que você quiser fazer. Rapaziada, infelizmente... Chegamos ao fim. Já? Eu achei que ia ter mais. Não, depois passou rápido, hein? Eu tenho mais perguntas. Não, depois mas dessa tem que ser parte 2. Fechou. Deixa pra uma próxima. Nossa, olha como é que acabou, que legal. Esses caras são muito bons. Tá? Aí na próxima a gente vai. Cara, foi rápido. Legal. Rápido, né? Estamos aqui há 3 horas já. Nossa. Os caras estão no YouTube, mas não, estão 3 horas. Mas não deu 3 horas o episódio. Mas parece, que é muito conhecimento. O cara colocou no 1.5. Então não bota no 1.5 não, você aí, viu? Trairagem, assiste no 1 aqui, pô. Curtiram participar do episódio? Muito legal. Valeu. Obrigado pela conversa. Valeu pela oportunidade aí. Obrigado por entregarem tanto também. Nossa primeira vez aí, espero que tenha ficado bom. Ficou muito bom, a gente vai fazer mais vezes com certeza. Sim. Se vocês forem outros, nunca esqueça que o primeiro foi aqui, hein? Fechou. Tô no Flow Podcast, não tem nada a ver com isso. Primeiro foi, olha o que eu aprendi. Combinado. Bom demais. O que vocês levam daqui hoje? Uma palavra, 2 palavras ali, dessa primeira gravação, primeiro momento de vocês aqui. O que vocês levaram do Olha o que eu aprendi? Que repertório que vocês levam daqui de hoje? Cara, eu acho que é um pouco do que você falou, né? Eu acho que quando você... Um pouco do que o Igor falou, né? Quando você se nutre de experiências e oportunidades e coisas que talvez você... Lá na hora que você tá fazendo, né? Você talvez nem entende o porquê daquilo ou que aquilo não vai virar nada, né? Isso tudo você se imune, né? Você se imune de mais informações e muita experiência, né? E é mais ou menos o que foi aqui hoje, né? Foi uma nova experiência pra gente, né? A gente, né? Enfim, nunca tinha feito nada semelhante. Mas é mais uma experiência que serve pra galera também, né? Cara, sempre faça o que você tá fazendo da melhor forma possível, porque você nunca sabe lá na frente se você vai usar aquilo pra alguma coisa, se aquilo vai te servir, mas sempre dê seu máximo, né? É isso. E nunca nega oportunidade, né? Exatamente. Bora, tem que fazer. Tô com medo, vai com medo mesmo, e depois a gente busca conhecimento. Né? Perfeito. Acho que se permitir um pouco é isso. Eu poderia falar, não, vamos lá não, vamos deixar quieto, né? Pra quê? Pra quê? Pra quê que eu preciso ir lá? Vou me arriscar, de repente falar uma besteira e tal. Então, acho que se permitir é isso, cara. Novas experiências, topar coisas novas. As coisas novas sempre te tiram da zona de conforto. Então, de certa forma, toda vez que você faz algo novo, você sobe um degrauzinho ali e você registra uma experiência nova. Isso acrescenta na tua bagagem. Então, acho que
tudo é muito relevante. Bom demais. Te agradeço aí perfeito. pelo convite. Valeu, pô. Obrigado por terem Valeu. vindo e entregado Valeu, cara. tanto também. Obrigado, viu? Obrigadão. Você que ficou até aqui agora, deve ser meia-noite aí na sua casa ou 5 da manhã, se você acorda cedo. Já deixou o like, se inscreve. Comenta aqui também qual foi a parte que você mais gostou, o insight que você levou. E saiba sempre que quem tem repertório vale mais. Por isso que esse trabalho que a gente faz aqui é importante para você que quer vender, quer se posicionar, quer liderar, quer realmente ser uma pessoa muito melhor. Muito obrigado. Até o próximo episódio. A gente se vê semana que vem. Valeu!